O diretor-presidente da Energisa Minas Rio, Eduardo Mantovani, concedeu entrevista ao portal Caparaó sobre as questões relacionadas à segurança e à energia elétrica. Na área de concessão da Energisa Minas Rio, existem vários municípios com diferentes culturas, mas aqui principalmente o cultivo do café. Eduardo Mantovani explica que durante todas as etapas do processo de produção e beneficiamento do café é importante tomar cuidados para evitar acidentes com a rede elétrica. Ele dá algumas orientações práticas de como evitar esse tipo de acidente. Para nós, na Energisa, a gente tem uma regra que é a seguinte: a vida em primeiro lugar, de quem quer que seja, do profissional nosso, do cidadão que a gente atende, é regra número 1. Nós só trabalhamos preservando a vida em primeiro lugar. Então é um pedido que a gente faz, porque isso não depende de nós, profissionais da energia, depende muito mais de quem usa a energia no campo. Então a gente pede que evite-se manusear máquinas próximas à rede, chegar com equipamentos metálicos ou qualquer movimentação debaixo da rede, porque ele pode estar sujeito aí a problemas mais sérios. A gente pede normalmente, quando houver alguma necessidade ou possibilidade de interferência, que ele nos procure, nós vamos lá com o técnico para orientá-lo, para evitar que sejam usadas as máquinas. Mas, repito, a melhor ação é a preventiva, é não aproximar da máquina com máquinas próximas da rede de energia elétrica. Mas, além do campo, existem também os problemas na área urbana. Eduardo Mantovani explica que, com relação às cidades, a maior preocupação se dá em relação a obras, onde existe também o risco de acidentes. Nas construções, é muito comum o pedreiro, ou o montador, ou o ajudante fazerem movimentações, primeiro de ferragem, para coluna e vigas, né? A ferragem é altamente condutora. Segundo, esquadrias de alumínio, metálicas, né, que são movimentadas. A rede, às vezes, está a 2, 3 metros de distância da construção, num padrão de norma normal, comum. Só que com essas peças metálicas, ele costuma movimentar, e essas peças, às vezes, se aproximam da rede elétrica. Nós já tivemos, infelizmente, alguns casos no passado, de pessoas perderem a vida porque estavam fazendo, executando serviços na construção e movimentando peças metálicas, e vieram se aproximar e se acidentar. Alguns deles perderam a vida, outros perderam membros, como eu falei, o que é muito triste para nós. Então, qual que é a sugestão? A gente tem parcerias, né, com a Secretaria de Obras, com o CREA, com, às vezes, Defesa Civil, e a gente pede a eles que sempre que verificar uma construção que esteja colocando em risco a vida do cidadão, do construtor e dos funcionários que estão lá, que, por favor, parem até que seja tomada uma medida de segurança. Tem casos, por exemplo, a gente vê aí que o pessoal coloca aquela cortina de proteção exatamente para não cair pedra, o metal não chegar no avançado ali, para não vir para se aproximar da rede, tá? Então a gente normalmente pede esse tipo de coisa. A gente tem uma característica aqui no interior de Minas, que ela é muito comum, onde não houve, vamos dizer assim, as cidades não foram projetadas, elas foram sendo construídas, e aí as ruas têm uma certa largura, e as calçadas às vezes são estreitas. E a calçada estreita é um problema sério. A gente normalmente coloca o poste e procura afastar o máximo possível a rede com equipamentos, né? Sejam afastadores, sejam cruzetas mais longas, para exatamente distanciar a rede das edificações. E aí a gente faz a nossa parte. O que a gente não pode esquecer é que esse pessoal não pode avançar também disso, porque se ele avançar, ele vai se aproximar da rede novamente e aí vai colocar em risco. Então, na parte de construção civil, que é o maior risco que a gente vê, a gente recomenda esse cuidado adicional. Uma outra orientação da Energisa Minas Rio é com relação a árvores e a poda que é necessária para evitar a interrupção do fornecimento de energia e, o mais grave, acidentes envolvendo a rede elétrica. Com relação a árvores e outros tipos de objetos que sejam, vamos dizer assim, que possam vir a colocar em risco, a gente recomenda, primeiro, o seguinte: se você tem uma rua arborizada e as árvores estão começando a se aproximar da rede, consulte, peça à prefeitura para que a prefeitura faça as podas. A gente tem acordos com as prefeituras muito bem traçados e as prefeituras têm cumprido relativamente bem a parte delas, que
que é de fazer as podas das árvores nas datas corretas, no tempo certo, para que ela não se aproxime da rede, porque ela passa a ser um ponto de risco também, não só de desligar a energia, como de trazer descarga atmosférica também para as pessoas. Mas se ainda assim existirem casos em que a árvore está muito próxima da rede, comunica com a Energisa, por favor, porque nós vamos lá, porque quando está muito próximo da rede, tem que ser profissional habilitado para cortar e não ter problema de interferência. E o terceiro fator são as árvores particulares, aquelas que às vezes estão dentro dos nossos terrenos e avançam um pouco, a copa dela avança e chega perto da rede. Por favor, a gente pede a essas pessoas que procurem profissionais habilitados para fazer a poda antes que essas árvores se aproximem da rede também.